pagou na semana passada, perfeito? E aí ele fala, pô, agora, como que eu vou repassar esse dinheiro pro Corinthians? Se eles estão me devendo. Se eles me devem muito mais. E aí, Lelê? Responde aí, Mas Letícia. é isso que eu tô falando. Então, peraí. Mas aqui, a matéria que tava Matéria no meu timão e que eu li aqui, exatamente, do meu timão. Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 2022. Essa era a matéria. Mas você leu a Então, matéria? Aí agora, sim, li, tá aqui na minha mão. Eu também. Ó, o cobrado publicamente, mais de uma vez, mas é que daí você leu a explicação do presidente do Cuiabá. Sim. Essa matéria que eu peguei aqui era E é mentira? de antes, não tinha a explicação dele ainda. Ah, mas... Aí, ele fala aqui que o Corinthians não recebeu por uma venda desde 2022 e cobrado publicamente pelo Cuiabá, o Corinthians ainda não tinha recebido o valor de cerca de 370 mil. Então, essa matéria, nessa matéria aqui, não tinha aspas do presidente do Cuiabá. Aí você foi atrás das aspas do presidente do Cuiabá, que deve ter saído agora. Mas, de qualquer forma, Sombra... Isso, Marcão. Ô, Sombra, tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha agora. Ai. Tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha. Fica com vergonha aí da sua hipocrisia, porque o seu time ganhou. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, o Flamengo tem um jogo decisivo, né? Na quinta-feira contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro, mas o jogo mais importante será no domingo, né? Contra o Corinthians, né? Vira e mexe, eu vejo corintiano dizer que o Flamengo é favorecido porque o jogo foi adiado, né? Acho que o corintiano tem que mais se preocupar com suas coisas, não querer levar vantagem num jogo onde o Flamengo ia estar todo desfalcado se fosse nessa data, né? Pois é, né? O corintiano passaram vergonha, né? Ele sempre procura ler e receber informação daquilo que é bom para eles, né? Não procura, nem sempre procura a verdade, né? E finda passando vergonha, né? Vamos trazer um corte aqui, né, sobre o tema, né, o Corinthians, que gosta de dar calota em todo mundo, né, e o incrível, pessoal, o time, o Cuiabá, fez uma cobrança em público, né, que o Corinthians não pagava eles, e eles têm um dinheiro para depositar para o Corinthians, e o corintiano acha justo, né, o Cuiabá ter que pagar, né, ter que pagar o Corinthians, mas o Corinthians deve muito mais o Cuiabá e não paga. Aí me explique como é essa situação. Corintiano, é a mesma coisa de você pegou um dinheiro emprestado com seu amigo, mas seu amigo já tinha o dinheiro, já tinha emprestado R$100 a ele. Aí você pegou 10 com ele emprestado. Aí seu amigo que você já tem 100 emprestado com ele quer que você pague os 10. Mas não quer pagar os 100 a você. Agora aí é demais, né? Vamos acompanhar o corte aí com esse tema. Quero deixar aqui créditos o vídeo, né? Ao canal Energia 97, o link tá na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar aí e fica até o final para você entender e eu deixar a minha opinião. Vamos lá. E aí? Não, agora ele fica aí. Agora tem o problema do Hugo Souza, né? Manilele, que assim, as garantias que o Corinthians apresentou, o Flamengo não aceitou, né? De pagamento. Que é grana. Então vão se enfrentar novamente no domingo, vai ter que pagar novamente a multa lá de R$500 mil pra ele jogar. Não, mas é que tá, mas ô Bento, precisa ver o que diz o contrato. Sim. O que diz o contrato, inclusive, assumidamente, pelos dois clubes, é que o Corinthians poderia fazer 4 pagamentos aí semestrais que começariam a partir de janeiro de 25, certo? Sim. Seria janeiro de 25, meio do ano de 25, começo do ano de 26 e meio do ano de 26. Mas aí que tá, Domênico Gato. Se no contrato não constar que precisa de garantia, o Corinthians ele não é obrigado. Mas basta você fazer a comunicação. Mas consta, tem um negócio da garantia? Consta, porque o que estava sendo alegado... Já tinha o rolo do Mateuzinho e na situação do Mateuzinho, o Corinthians colocou essa mesma dinheiro, garantia, né? Que era da Brax e não pagou. Por isso que eles não estão querendo aceitar agora. Então, mas peraí. Mas pera lá, quando você... Mas peraí. Mas aí que tá, Domênico. Se você apresenta uma garantia, a garantia nada mais é do que um contrato que você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. A Brax, ela tem aí a empresa que é de placas aí de publicidade e é uma receita garantida.
No caso aí, o Corinthians não pagou, executa lá na justiça e pega o dinheiro que o Corinthians teria para receber da Brax e vai direto pro Flamengo. Agora, com relação aí ao que está assinado, porque a garantia você não apresenta, Letícia, hoje, tipo, vou apresentar essa garantia para pagar o cara em 2025. Ou ela consta em contrato ou ela não consta. E se ela foi apresentada naquele momento e foi assinado o contrato, não tem o que pedir. Não tem o que falar, a menos que essa empresa, que teoricamente seja credora do Corinthians, ela deixe de existir. Ela entrou em concordato, em falência, e o Corinthians não tem mais como honrar com aquele negócio. A partir do momento que essa empresa consta em contrato e está estipulado, assinado pelos dois, não tem o que mudar no meio do caminho. Porque esse contrato já está assinado. Olha, mano, eu teria medo. Assim, você como corintiano, não faria negócio, não. Você como corintiano, tá certo, né? Tem que defender. Mas defender teu time, etc. Não defender não, porque o Corinthians aí só já emendando no negócio do dinheiro dos outros é fácil. O Corinthians hoje, ele é um péssimo pagador. E o Corinthians hoje, se ele vai fazer negócio com algum clube, é bom o clube realmente ter uma garantia boa de que ele vai receber. O presidente do Cuiabá desceu a lenha, você viu? E digo o Cuiabá com o Ranieri. Só que pera aí, o Cuiabá até hoje não pagou o Corinthians do tal do Marquinhos também. E aí quer falar, desde 2022 não repassaram. O meio atacante Marquinhos não tem essa informação. Foi lá pro Cuiabá e teve um repasse. Eu tenho. Sim. E aí é uma hipocrisia. Mas porque, quanto que é o Marquinhos e quanto que é esse outro aí que venderam? Não, mas, Dodô, dívida é dívida. E não importa a questão de valor. Como é que você vai falar de uma pessoa que te deve, sendo que você deve antes pra ela? Tem que ter o rabo limpo. Mas aí tá, precisa ver se é a gestão do cara, é outra. Eu não tô falando mas Cuiabá é Cuiabá, certo. Irmão. O Corinthians realmente vem deixando a desejar, tá aí com o nome sujo, tá aí com vários problemas por conta de péssimas gestões que a gente vive criticando aqui. Mas eu também acho que tem muita hipocrisia aí, muita hipocrisia em declarações de dirigentes de futebol que também devem pra Deus e todo mundo e aí quer falar. Então, mas nesse caso eu não acho tanta hipocrisia, Lelê. Sabe por quê? Porque vocês viram a declaração dele? Vimos. Então, o time contrata todo mundo, gasta 3 pau e fumaça num, e bibibi, mas pagar o que é bem menos o valor aqui não paga. E ele tem razão. Ué, como não tem razão? Mas é só o Corinthians que faz isso? Todo mundo faz isso, gente. Não, todo mundo não. Não é exemplo, né? Nesse momento, todo mundo não. Todo mundo não. Mas pera lá. Não coloca nós esse Mas independente, vamos colocar, mas peraí, vamos colocar aqui um divisor. O Palmeiras também tem dívida, Bento. E vocês não, outro dia o Juventude... Não, mas peraí, outro dia o Juventude tá devendo o Juventude, sim. Já pagou. Já mandaram o Pix lá, já. Tá devendo também. Já pagou, não importa, já pagou. Então não vem querer jogar pedra no final do já pagou. Paga primeiro de vocês pra mim falar que vocês estão limpos. Vamos lá. A questão não é estar limpo. A questão nesse ponto, eu concordo com a Lelê, todos devem. Porém, a gente não tem que justificar um erro com o outro. O Corinthians ele tem que honrar os compromissos que ele faz. O Corinthians ele não pode, Lelê, ter em diversas oportunidades, ter o seu nome jogado na lata do lixo, justamente por dívida que ele coloca até penhora como taça. A taça do Mundial foi penhorada. O Parque São Jorge foi penhorado. Eu acho que o Corinthians ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade nos compromissos que ele faz. Por mais que o Cuiabá possa estar devendo, o Corinthians tem uma série de jogadores que também estão lá. O Marlon, o Walter, o Cleison. Não sei se todos eles foram por empréstimo, se o Cuiabá pagou esses empréstimos, não sei também. Eu não convivo no dia a dia do Corinthians para saber. Eu estou repercutindo aqui as declarações do presidente do Cuiabá, que para mim são pertinentes. E vou falar para vocês, cara, para mim é uma pouca vergonha a CBF não criar uma Câmara de Resoluções, por mais que ela exista, Sombra. Verdade. E essa Câmara, Quintino, ela não tem uma atuação que tem um efeito imediato. Porque, por exemplo, não pagou, daqui um mês tem que ser cobrado. E se não for cobrado, já manda direto para a FIFA. E na FIFA esse processo tem que ser rápido também, porque isso aí pode comprometer a renda de muitos clubes. Só trazer aqui, diga, Ademir, diga. Não, é só sobre o Marquinhos que a Letícia falou. Um dirigente do Cuiabá, que eu tô pegando até no site do meu timão, diz que vai pagar a última parcela é esta semana, tá dentro do prazo. Então vamos explicar direito. Então pera lá. Peraí, vamos explicar direito para não parecer... Tá aqui, matéria do meu timão, dizendo o seguinte. Abre aspas, vai. Tá? Segundo o clube cuiabano lá. Deixa eu ver quem que falou, foi o presidente. No contrato, porque assim, o jogador Marquinhos do Corinthians, ele foi 50 mil euros à vista, 50 mil no ano passado e 100 mil esse ano. O contrato previa que a parte do Corinthians seria vinculada à terceira parcela deste ano. A última. Exato. Que o Apoel não pagou. Não tinha pago até essa semana.
nós cobramos o apoio na FIFA. Cobramos em 2022, eles pagaram. E cobramos também agora, este ano, e eles também pagaram, mas somente depois que entramos na FIFA. O dinheiro entrou na conta do Cuiabá no dia 9 de outubro deste ano. Isso. Agora, então. Ele falou assim, entrou agora. Então não é... Segundo o presidente do Cuiabá, não é que o Cuiabá não queria pagar, é que o contrato previa que a parte do Corinthians teria que ser repassada após a terceira parcela, ok? Só que o Cuiabá só pagou na semana passada, perfeito? E aí ele fala, agora, como que eu vou repassar esse dinheiro pro Corinthians? Se eles estão me devendo. Se eles me devem muito mais. E aí, Lelê? Responde aí, Mas é isso que eu tô falando. Então, peraí. Mas aqui, a matéria que tava Matéria no meu timão, que eu li aqui, exatamente, do meu timão. Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 2022. Essa era a matéria. Mas você leu a matéria? Aí agora, sim, li, tá aqui na minha mão. Eu também. O cobrado publicamente, mais de uma vez, mas é que daí você leu a explicação do presidente do Cuiabá. Sim. Essa matéria que eu peguei aqui era de antes, não tinha a explicação dele ainda. Mas... Aí, ele fala aqui que o Corinthians não recebeu por uma venda desde 2022 e cobrado publicamente pelo Cuiabá, o Corinthians ainda não tinha recebido o valor de cerca de 370 mil. Então, essa matéria, nessa matéria aqui, não tinha aspas do presidente do Cuiabá. Aí você foi atrás das aspas do presidente do Cuiabá, que deve ter saído agora. Mas, de qualquer forma, Sombra... Que isso, Marcão? Ô, Sombra, tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha agora. Tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha. Fica com vergonha aí da sua hipocrisia, porque o seu time ganhou 600 milhões. Perde a linha não. Sabe por quê? É hipocrisia sim, senhor, porque o seu time tem 600 milhões de dívida com a União. Mas é diferente de 1 bilhão. É diferente de 1 bilhão. Mas 600 milhões pra 1 bilhão muda o quê, gente? Você quer discutir dívida com a União? Vamos discutir dívida com a União, então. Então, só, não, dívida com a União são dívidas gerais que eu tô falando. O Corinthians deve pra cacete. O Corinthians deve 900 milhões. Só que ano passado, vocês contrataram o Rames Rodrigues, vocês contrataram o Lucas, devendo também esses 600 milhões. Mas não devendo pra outro time. Coisa feia, Letícia. Tá. O São Paulo nunca deveu para outro time. Não deveu, mas... Nenhum clube do Brasil cobrou o São Paulo na justiça por alguma dívida. Provavelmente já cobraram. Aliás, eu sou um dos maiores críticos do meu próprio time. Mas o meu time tá com a atitude agora de chegar e falar assim, o que eu gasto é isso, eu não posso gastar mais do que isso, né? O meu time, inclusive na figura do presidente, tá pregando agora, junto com a Leila, que é o fair play financeiro, de maneira que a ideia é, se você deve para algum time, você não pode contratar ninguém. Mas isso deveria ter sido feito há muito tempo. Eu quero ver o Corinthians pregar a mesma coisa. Sim, só que daí tem uma questão, Sombra. Eu não estou falando que é certo a gente dever, não pagar, como o Corinthians fez. A gente vive criticando aqui. As últimas gestões do Corinthians foram péssimas, afundaram o clube. O que eu tô querendo criticar é essa hipocrisia que parece que só o Corinthians faz isso. Porque, ultimamente, você pega todas as notícias, todas as mídias, todas as coisas que a gente fala aqui no programa, que vocês ficam zoando, parece que é só o Corinthians que contrata, sendo que tá devendo. E todo clube de futebol faz isso, vocês sabem. Tá, mas aqui é um programa focado no São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E quem é o clube aqui que tem a maior dívida de todos? O Corinthians. É o Corinthians. Parado. Quem é que gasta mais um jogador? Corinthians. Mas quem que é o mais rico? É o Corinthians também, é natural. Isso é natural. É a mesma coisa. A conta é poder de arrecadação. Então, a piada, E é maior que a minha, porque ele ganha mais que eu. Essa é, Marcão. Trouxe aqui pra Letícia aqui, né, uma famosa passada de pano. Pano? Aqui, ó. Pano aqui pra Letícia. Nossa senhora. Pano aqui pra Letícia, né? Porque tá dando uma passada de pano monstro aí. Eu critico. Não tô passando pano, só que eu acho hipocrisia algumas coisas de outras pessoas que fazem o mesmo e querem falar como se fossem as paladinas da moral. Aí eu não concordo. Não, mas nesse agora, caso que o Corinthians tá afundado em dívida, que o Corinthians foi
uma vergonha nos últimos anos. Eu vivi criticando aqui, é uma vergonha mesmo. É uma vergonha. Mas nesse Agora, caso aí, você vê os Lelê, outros falar como se fosse só o Corinthians, o time do calote, aí não dá, gente. Aí desculpa pra Não, mas independente do que os outros falam, nessa história com o Cuiabá, Lelê, eu acho muito feio o que o Corinthians fez, cara. Porque eu acho que dever pra qualquer um já é feio. Mas quando você deve pra um clube menor, como é o caso do Cuiabá, cara, a gente tava falando, se eu não me engano, acho que o Raniel era 2,5 de euros, que o Corinthians fez sei lá. Valor de pichincha. Então, não é pichincha pro Corinthians, mas, por exemplo, pro Cuiabá... Pra eles não, né? Então, mas é que tá, mas pro Cuiabá, Lelê, é uma conta que pode pagar o ano. É uma não, eu tô falando justamente que é uma vergonha, porque pro Corinthians é dinheiro de pinga, mano. Não tô então, falando do Cuiabá, tô falando do Corinthians. É que é pichincha, Lelê, quando a gente fala de uma contratação envolvendo 2,5 milhões de euros. Mas quando veio o Ranieri, o Corinthians trouxe uma baciada de jogadores que não deu certo e fez uma... naquela época, se eu não me engano, acho que só ali já foram 50 milhões. Agora, na segunda janela, que o Corinthians contratou melhor, ele contratou André Ramalho, contratou Alex Santana, ele contratou o Carrídio, ele contratou o Depay, ele contratou uma série de jogadores que hoje engrandeceram e deram qualidade para o elenco do Corinthians. Porém, nessa composição de dinheiro que o Corinthians gastou, foi um caminhão. Aqui na segunda eu acho que justifica-se. A primeira nem tanto, porque o Corinthians contratou um monte de tralha que não jogou e não deu certo. Mas eu acho que deveria haver aqui dentro do Brasil uma fiscalização maior por parte da CBF para não acontecer esse tipo de coisa. Verdade. Esse tipo de situação, quando você pega um time pequeno, pode ser um Cuiabá, pode ser Juventude, pode ser uma Chapecoense da vida, pode ser uma Ponte Preta, um Guarani. Você tira um jogador de um clube desse, eles estão esperando essa receita justamente para pagar muitas vezes o que eles não vão ter durante o ano inteiro. Mesmo o Cuiabá estando na Série A, mas o Cuiabá não tem um poder de arrecadação. O Cuiabá deve vender os patrocínios local dele lá para poder meio que empatar o negócio e não ter prejuízo. E tem outro detalhe. E o que o Corinthians faz nesse caso porque independente de você dever para clube grande ou clube pequeno, você precisa pagar. Porque quando você compra um negócio, você tem a obrigação de pagar. Mas o Corinthians hoje, Lelê, ele tá entrando numa rota que eu acho que é muito complicado, porque você começa a perder credibilidade. Se você vai fazer negócio hoje com Boca Juniors, se você vai fazer um negócio hoje com qualquer clube aí da América do Sul, os clubes estão sabendo o que o Corinthians está fazendo. E você não vai conseguir contratar um jogador a menos que seja à vista. Porque os clubes não vão aceitar garantia de empresa que eles não conhecem. Então você, ao invés de parcelar o pagamento de um jogador, você vai ter que desembolsar um dinheiro que muitas vezes você não tem. E o Corinthians ele vai meio que virar o seu Madruga. É óbvio, só que assim, só um pouquinho, Dodô. Essa questão de ter uma fiscalização da cobrança e da cobrança virar uma punição para o clube, a gente já fala aqui há anos também no Estádio 97, inclusive eu bato nessa tecla, do porquê que os clubes continuam fazendo dívidas. Porque não acontece nada. Nação flamenguista, é por isso que o Flamengo não quer vender Hugo Souza ao Corinthians da forma que eles querem, né? 5 parcelas. Quem poderia dar garantia não pagou nem Mateuzinho. Sei que muitos estão dizendo aí, mas no contrato está assinado a mesma garantia, a mesma empresa que ia pagar Mateuzinho, o Flamengo aceitou. Ok, né? Mas o Corinthians não pagou o Mateuzinho e a empresa que era dada como a fiadora também não pagou. Aí o Flamengo vai aceitar a mesma empresa, já que ele não paga? Não tem por que aceitar, né? Então tá complicado para o Corinthians, né? E o pior, o Corinthians quer receber dinheiro do Cuiabá pela uma venda de um jogador, sendo que ele deve o Cuiabá muito mais. Me explica essa situação. Como é que você quer receber dinheiro de uma pessoa que você tem dinheiro para pagar? É dar outro calote, né? Só pode ser. Mas tá complicada a situação do Corinthians, né? O Corinthians é o clube brasileiro, acho que é a maior dívida. E a questão dessa dívida é só aumentar, né? Contratos mal feitos, né? Pelo clube. Não tem capacidade. Talvez eles queiram seguir o mesmo padrão do Flamengo, né? Eles veem o Flamengo contratando jogador, indo no mercado, trazendo grandes jogadores. E o presidente acha que eles são o Flamengo. Ele não é o Flamengo, né? O presidente, Augusto Melo. Vocês estão um patamar bem abaixo do Flamengo, né? E o pior, né? Se eles aceitassem isso, e realmente, que quando o presidente Augusto Melo era apenas um candidato, a palavra dele era que
ia reerguer o Corinthians, ia tornar o Corinthians do tamanho do Flamengo, um grande clube. Só que, a partir do momento que ele ganhou as eleições, na hora que ele pisou no Corinthians, a primeira coisa que ele disse que ia trazer Gabigol, né? Um contrato caríssimo, né? Que era Gabigol. E começou a trazer jogador à torta direita, né? Pedro Raul, entre outros, né? Não deu certo, só prejuízo. Segunda janela, mais cara ainda do Corinthians, né? Pra você ter noção, vou citar só 2 jogadores, né? André Carrilho, Memphis Depay, André Ramires, Alex Santana, né? Só aí já vão 4 jogadores caros, né? Mesmo assim, eles estão devendo a Deus e o mundo. Deve ao Cuiabá pela vinda ainda de Raniel, né? Mas tem muito torcedor corintiano aí que acha que tá certo, né? É por isso, pessoal. É por isso que Landim, Leila Pereira bate sempre no fair play financeiro, né? É para não acontecer essas coisas. Você não pode ir no mercado contratar jogador estando devendo a clube. Principalmente a clubes, né? Você não pode ir no mercado. No Flamengo tem uma cláusula lá de estatuto. Eu vejo muito comentarista, né? Muita mídia dizer aí. Se o Flamengo pegar um presidente aí que não siga os mesmos padrões dos anteriores, quebra o clube. Quebra não, pessoal. Vou explicar por quê. Tem uma cláusula lá no estatuto do Flamengo. Presidente nenhum pode gastar mais do que arrecada. Então ele não vai poder fazer loucuras no Flamengo, né? Não vai poder fazer loucuras, né? Então o presidente que chegar vai ter que se adequar ao estatuto do clube, né? O Corinthians não tem isso, né? O Corinthians, um exemplo. O Botafogo arrecada 350 milhões por ano, né? Na última janela gastou 600 milhões. Como é que explica isso? Tudo bem, é uma SAF, né? Mas mesmo assim, né? O fair play financeiro é para igualar algumas coisas, né? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Você não pode ir no mercado contratar jogadores estando devendo a outros clubes. E vamos ser realistas, né? Eu acho que o fair play financeiro seria bom até para os clubes, né? Que são devedores, né? Como Corinthians, Atlético Mineiro, né? Que agora também se transformou em SAF, mas está devendo aí jogador, né? Nem sempre SAF. Eu vejo muito dizer aqui que SAF pode ser a salvação do clube, mas nem sempre, né? O Cuiabá também está cobrando, né, ao Atlético Mineiro pela ida de Davidson, né? Até agora não recebeu, né? E aí, como é que fica? Como é que fica que não muda nada, né? Vai entrar ano, sai ano, a dívida aumentando, eles indo no mercado, trazendo grandes jogadores, paga de salário só a Memphis Depay aí 3 milhões e meio, quase 4 milhões, né? Sei que muitos dizem, não, mas é de patrocínio, mas o patrocínio não vai dar esse dinheiro à toa, né, pessoal? Eu acho que talvez já esteja estipulado em contrato, né? Esses valores, né? Mas vamos aguardar aí, né? Vamos ver até onde vai, né? Quanto o torcedor estiver apoiando, achando bonito essas coisas, né? Quanto o torcedor não cair na real e ver que isso aí é prejudicar a equipe do Corinthians, não estão prejudicando ninguém. Claro, estão prejudicando, tirando o jogador do Cuiabá, né? Poderia estar no Cuiabá e o Cuiabá não está lutando pela zona de rebaixamento. Salários atrasados devido a essa venda, não recebeu. Então, muitas coisas, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.